Shalom, meus queridos irmãos, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós estamos iniciando agora o nosso trabalho. Fiquem de olho nos nossos avisos, aqui nas nossas chamadas. Que o Eterno abençoe a todos aqueles que estão já nos aguardando. Baruch Hashem por vossas vidas. E agradecemos mais uma vez pela participação dos irmãos. Hoje estamos num outro horário, estamos nos adequando e tentando aqui fazer o melhor possível para a gente poder trabalhar os nossos podcasts todos os dias, tá, irmãos? Sem deixar escapar um dia, ainda que sejam em horários diferentes, caso você não possa ouvir no horário de costume que nós fazemos a partir das 8 horas, você pode ouvir num outro horário, porque este podcast ficará gravado. Então vamos lá. Meu nome é Fábio Pires, este é o canal Fábio Pires nessa plataforma no YouTube. Estamos com a mensagem número 122 de 17/2, a instituição religiosa Igreja, parte 3 do podcast do canal Fábio Pires. Que o Eterno abençoe a todos vocês, os irmãos que já estão nos acompanhando, aqueles que já entraram, né, que já estavam nos aguardando a partir do horário das 14 horas. Muito obrigado, irmãos, que o Eterno abençoe muito a vida de todos vós. O Eterno tem trazido bênçãos para as nossas vidas. Vamos passar já os recados, vamos trabalhar os nossos avisos, que o Eterno possa vos abençoar. O Eterno tem chamado a muitas pessoas para, inclusive, participar dessas informações. O Eterno tem chamado a muitos irmãos para que esse trabalho possa estar crescendo, né, cada vez mais, ainda que possa crescer timidamente. Eu não me importo com isso. O que nós, na verdade, prezamos é que uma pessoa, 5 pessoas, 500 pessoas, 5.000 pessoas, não importa o número, possam ouvir essa palavra e depois disseminar, né, propagar isso para outras pessoas que assim desejam também, né? Irmãos, hoje no dia 17/2, você vai acompanhar nossas informações comuns, nossas informações correntes, onde você pode achar o nosso trabalho. Primeiro, pelo Instagram, em @fabio73book e @ceetderazahav. Temos mais outras 2 páginas. @relacionamentos da Torá e a nossa página remodelada Lições de Vida CEETDZ, que seria o Centro de Estudos da Torá Derech Zahav. Esta página também está em @CEETDerazahav, com estudos lá, essencialmente mensagens em formato de estudos. O nosso Centro de Estudos ele está retornando, permitindo o Eterno, ele vai nos abençoar com estudos maiores. Nós temos 2 módulos que nós conduzimos, que é a Teshuvah, e o segundo é a Brit Hadashah no seu contexto original hebraico. Então, os irmãos que já fizeram os 2 cursos, inclusive, né, nos nossos grupos, esses grupos eles serão desfeitos e passados também para o Telegram. Nós estamos com 2 probleminhas aí para a instalação do Telegram nos nossos celulares, tá, irmãos? Mas o Eterno vai nos abençoar, tenho certeza, e nós vamos sair do WhatsApp e vamos passar para a plataforma do Telegram, que é uma plataforma mais segura. Você pode também nos achar na Livraria Kedushá, lá no Instagram, @livraria Kedushá. Você procura um livro, procura uma obra, você quer um livro que pode abençoar a tua vida no sentido espiritual. Nós temos ótimos valores, fazemos sugestões, resenhamos os nossos livros de maneira escrita e de maneira oral também. E hoje o Eterno está nos concedendo, no caso, depois de amanhã, eu falo hoje é neste mês, depois de amanhã, 2 anos da Livraria Kedushá. Então, se você tem Instagram, assista às nossas lives. Temos feito lives lá com o irmão Yaakov Matos, Tiago Matos, da @plataforma Pardes, que é o curso de hebraico Pardes, Frutos de Restauração. Fizemos uma live ontem, inclusive, e falamos sobre 4 livros a respeito do Vaticano. Acompanhe então lá no IGTV da @plataforma Pardes as obras da minha coleção particular que nós falamos, que são excelentes livros, um excelente material que pode te ajudar também na Teshuvah.
Nós estamos no Twitter em @fabio73b, com mensagens diárias de reflexão. Se você quiser se comunicar conosco com dúvidas, perguntas ou esclarecimentos, você pode enviar um e-mail para nós, para fabio73b@gmail.com. Está aparecendo na sua tela, preste atenção. Se você deseja colaborar financeiramente com essa obra, precisamos, porque também repassamos para outras pessoas que necessitam, ou nos ajudar espiritualmente em orações, em tefilot, escreva-nos para fabio73b@gmail.com. Vamos falar sobre a importância da tzedakah. Vamos fazer um trabalho sobre isso, se bem que nós já fizemos um mini trabalho a respeito desse tema, nós precisamos fazer de uma forma maior, né, a diferença entre tzedakah, terumá, etc. Então, se você quer fazer, na verdade, uma terumá, né, para nós, sentindo o teu coração, ajude-nos, irmãos. Todos nós precisamos, né? E será muito bem-vindo, porque, repito, ajudamos a outras pessoas que também precisam, e você também ajuda esse canal a continuar. Você pode participar dos nossos serviços de Shabbat de maneira privada pelo Skype. Então você vai enviar, prestem atenção, os irmãos que estão perguntando, não se distraiam no chat. Envie mensagem para e-mail fabio73b@gmail.com e você vai deixar lá uma mensagem, você deixa o seu telefone, deixa o seu nome, porque aí eu vou te passar a minha inscrição pelo Skype, você vai se inscrever, eu vou aceitar você pelo Skype e eu vou anexar você na sala de reuniões que nós fazemos os nossos serviços. Um serviço, para você que não conhece esse vocabulário, um serviço é o que se chama de culto na igreja evangélica. Por que não fala culto? Porque não é culto, é porque é serviço. Serviço de Shabbat. Tanto é que em inglês uma missa, um serviço, para o catolicismo, para religiões evangélicas, é service também, tá, irmãos? Então, a etimologia da palavra, a origem da palavra é a mesma, é o serviço para o eterno, fazer o serviço para o eterno, chamado de Avodah Hashem. Bem, então, fabio73b@gmail.com, para você que quiser participar conosco lá pelo Skype. Então, estamos aqui, estamos com som, pelo que eu saiba, os irmãos acho que estão nos ouvindo, não é? E mais uma vez, para o Hashem, agradecemos pela vida dos irmãos que participam conosco. Que bom, né? Que bom que os irmãos estão compartilhando também as lives, os nossos podcasts, não deixa de ser uma live, né? E se vocês estão acompanhando a parte 1 e a parte 2, se você não acompanhou a parte 1 e a parte 2, talvez você fique um pouco perdido, porque eu vou fazer agora a continuação. Então, você vai acompanhar este assunto. Muitos irmãos que estão conosco também, que sempre têm assistido esse trabalho, que entraram antes, né, já acho que a maioria aqui já está nos nossos grupos de estudos no Telegram, grupo Estudos Origens Hebraicas 1, Estudos Origens Hebraicas 2 e o grupo Estudos do Judaísmo. Por que são 3 grupos? Porque, na verdade, um para iniciantes, outro para irmãos que já estão um pouco mais experimentados na Teshuvá e outro para irmãos que já estão consolidados dentro da doutrina dos nossos pais, a qual chamamos de judaísmo de Yeshua, né, que é o grupo Estudos do Judaísmo 2. Tá? Então, nossos estudos acontecem aí toda semana, não é diário, porque nós deixamos um tempinho, a pessoa absorve o estudo, tem um tempinho, depois ela vai ser proposta a discutir esse tema, a falar um pouquinho sobre o tema, aí nós encerramos, damos um prazo aí de 1 dia e meio, mais ou menos, né? Temos mensagens diárias de reflexão, aí sim, orações, agora estudos, fazemos aí 2 vezes por semana, 3, contando com o estudo da Parashá, que é um estudo semanal, esse é fixo. Todo o Shabat nós temos, né? Todo Shabat nós temos o estudo de Parashá. Eu gostaria de mandar aqui um abraço, inclusive, sobre estudos de Parashá no YouTube, ao grupo Teshuvá Total e ao grupo Torá em Porções. São os 2 grupos aí que nós, não que nós recomendamos, é que nós estamos mencionando o nome dessas pessoas. Não deixa de ser uma recomendação, é óbvio, tá? Então, se você quiser saber sobre Parashá, trabalhar esse assunto, você pode ir lá assistir o grupo Teshuvá Total, que já tem a partir das 6 horas toda sexta-feira, e o Torá em Porções a partir das 19 ou 20 horas. E conosco, caso você queira participar do Skype,
aí é de maneira privada, não abrimos estudos, não fazemos isso porque nós queremos preservar também, inclusive, o conteúdo das nossas conversas, para as pessoas ficarem mais à vontade, oramos pelas pessoas também, pelos nossos irmãos, e temos o direito a essa privacidade, tá? Um abraço também ao nosso irmão Neemias Gomes, do canal Verdade Revelada, também um abraço para o Moré Marlon Ricardo, né, o qual eu chamo de Achar, do grupo Raízes Hebraicas da Fé. O Eterno tem abençoado também outras pessoas. Sempre que eu posso também deixo um abraço para o irmão Felipe Cunha, do canal Roxo Felipe Cunha Oficial. Bem, existem outros canais, outros trabalhos também, os irmãos fiquem à vontade, né? Aqui nós não temos ciúmes de ninguém, não temos disputas com ninguém, então vamos deixar isso muito claro. Aqui não existe ego crescido, tá? Esse é o ponto, que é um problema muito corrente, e eu falo isso sempre, porque isso é um problema de ego, isso é um problema de personalidade, pessoas que precisam fazer techuvá, pessoas que estão na techuvá, inclusive, tem ciúmes que o outro vai assistir outro canal, isso tudo é uma besteira imensa, irmãos. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo do Messias, ou não é verdade? Então, se você, de repente, tem ciúmes porque o outro vai assistir outro programa, aí, sinceramente, você não entendeu o que é a mensagem de Mashiach, porque todos nós fazemos parte do corpo de Mashiach. Inclusive, Shaul Hashali, o chamado apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Um é mão, o outro é nariz, o outro que é nariz vai dizer, poxa, como eu queria ser mão, aí o outro que é olho vai dizer, poxa, como eu queria ser o pé. Isso é um absurdo, não existe, são pessoas que estão descontentes e ficam observando sempre o trabalho do outro. Nós temos um problema muito grande, inclusive, chamado inveja. O problema da inveja, que é, inclusive, uma transgressão a um mandamento do Eterno, não cobiçarás, né, nada do próximo, nem a mulher, nem os objetos materiais, nada. Né, esse é um problema muito grande, muito grave, inclusive, dentro da techuvá. E às vezes a gente fala, a gente comenta, as pessoas levam a mal, falando que esse tipo de discurso não precisa ser feito sim, precisamos falar sobre isso sim, porque as pessoas muitas das vezes agem com inveja, e agir com inveja é agir com falsidade, em primeiro lugar perante o Eterno, só que ninguém engana o Eterno, em segundo lugar agir com falsidade perante ao próximo, não é? Esse é um ponto. Então, quando a pessoa ela não consegue, né, ela não consegue consertar a falha do Yetzer Hará que ela tem, ela passa a agir de maneira falsa. E a inveja, a cobiça, têm sido duas recorrentes falhas de personalidade de muitas pessoas. Né? Cuidado, hein? Para que nós também não fiquemos assim. Eu falo isso agora, isso é um alerta para mim mesmo também, para que eu não tenha esse tipo de problema. Tá? Que o Eterno nos livre disso, irmãos. Porque uma coisa é a gente falar do problema do outro e achar que nós também não estamos inseridos nesse problema. E aqui também, sempre dentro do nosso programa, a gente trabalha isso. Observe a tua vida. Então eu falo, Fábio, observe a tua vida também, para que você não caia nesse tipo de problema. Então nós temos que lutar. É sempre uma luta. Não adianta esconder pensamentos, esconder pecados, esconder atos falhos, esconder manifestação da nossa má inclinação perante o Eterno. Ninguém esconde nada em absoluto do Eterno. Então é muito mais fácil você ter um relacionamento sincero com a pessoa, coisa que poucas pessoas fazem, na verdade. Eu falo com sincero inclusive, sobre as próprias falhas, os próprios defeitos, né? Porque nós temos sempre aquela vontade de nos esconder em nós mesmos e colocar aquela aura de pureza e limpidez, quando muitas das vezes podemos estar muito mais sujos do que o nosso próprio próximo, do qual nós falamos e criticamos, não podemos, né, entrar nesse tipo de problemática nas nossas vidas. Então, techuvá, aí sim, entramos no tema da techuvá. A techuvá, ela é uma correção diária, só que muitas pessoas não querem trabalhar a correção, elas querem, muitas das vezes, trabalhar o externo, não querem começar pelo interno, e era aquilo que o próprio Eterno comentava sobre a nação de Israel, para que nós fizéssemos o quê? A nossa circuncisão interna. Este é o ponto. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos do próximo, inclusive, com aquilo que nós pensamos, a partir do momento em que nós pensamos algo do próximo. E outro, irmãos, nós temos que desenvolver um hábito que precisa ser sempre de abençoar a vida do próximo. Mesmo que o próximo
tem um problema, isso atinge a tua vida, por exemplo, abençoe a vida desta pessoa, ore por esta pessoa. Isso é muito importante. O Eterno está vendo todas as coisas, né? Porque se você pagar a inveja com inveja, o Lashon Hara com o Lashon Hara, se você pagar a vingança com vingança, se você pagar o mal com o mal, nós não estamos fazendo a vontade de Mashiach. Este é o ponto. E quantos de nós, a maioria, eu posso dizer isso, a maioria não está fazendo a vontade de Mashiach. E se bobear, nós mesmos não estamos fazendo a vontade dele. Portanto, vamos buscar fazer a vontade dele. Para isso, como você vai saber, como que você vai buscar fazer a vontade de Hakadosh Baruch Hu? Lendo as Escrituras. E se você não desenvolver este hábito, sinto muito, você não vai conseguir fazer uma teshuvah com o Eterno. Se você não desenvolver o hábito da oração das tefilot, sinto muito, você não vai conseguir fazer teshuvah com o Eterno. Você pode assistir 10.000 programas de conhecimento, de estudos, o meu, do Neemias, do Samuel Benini, do Marlon, do Felipe, quaisquer um. Se você não fizer teshuvah verdadeira, eu estou falando para todos aqui, em primeiro lugar para mim, e na sequência em todos aqueles que estão nos assistindo no dia de hoje. Se não houver arrependimento, de todo o conhecimento que você adquirir, não fará a mínima diferença para que você herde o mundo vindouro. E eu falo isso de uma maneira muito séria, tá, irmãos? Porque isso é muito, mas muito sério realmente. Passadas as devidas mensagens, mensagem número 122 do dia 17, a instituição religiosa igreja, parte 3. Olha só, vamos para a parte 3, aqui no podcast do canal Fábio Pires. Irmãos, eu nunca me canso, tá? Agradeço a todos que estão aqui. Baruch Hashem por vossas vidas. Muito obrigado pela presença de todos. Estamos aqui na parte da tarde hoje, não estamos pela manhã para fazer este podcast. Bendito seja o Eterno que tem nos ajudado. Bendito seja o Eterno que tem nos fortalecido. Se você está bem de saúde, agradeça ao Eterno. Se você está bem financeiramente, ou não estiver bem financeiramente, ou não estiver bem de saúde, agradeça ao Eterno da mesma forma. Se você tem uma família, tem um cônjuge, tem filhos saudáveis, Baruch Hashem, isto é muito importante. Agradeça ao Eterno por tudo aquilo que Ele tem feito. Nós precisamos também observar o hábito de agradecer e parar de murmurar. Não é diminuir murmuração. Nós temos que parar de murmurar, irmãos. Reclamações precisam ser extintas das nossas vidas. Reclamações dentro do mundo espiritual atraem problemas espirituais, atraem problemas físicos, como doenças. Não podemos preservar negatividade e nem preservar murmurações. Temos que ter muito, mas muito cuidado com isso. Então, o Eterno preparou esse dia para a mensagem número 122. A instituição religiosa igreja. Estou tratando da obra do Tzadok Ben Derer, mais uma vez, a obra Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua de seus Talmidim, Tzadok Ben Derer, ele é Rosh, lá da comunidade Bnei Or, do Rio de Janeiro. Mando inclusive um abraço para ele, até caso ele esteja ouvindo esse podcast, ou algum membro da sua congregação esteja ouvindo, que o Eterno vos abençoe mais uma vez, Beshem Yeshua HaMashiach. Esta obra é vendida no clubedeautores.blogspot.com, se não me engano. Digitem lá, Clube de Autores, vocês vão achar a obra. Nós não vendemos essa obra na livraria, tá? Essa obra aqui, na verdade, ela é muito particular, porque todo o dinheiro das vendas dela, o Tzadok envia diretamente, não vai um centavo para ele, ele envia diretamente para uma determinada instituição de caridade, se não me engano, no Rio de Janeiro, se não me engano, fica localizada lá, ele me falou 3 anos atrás. Então nós temos aí, na verdade, uma grande tzedakah, uma grande caridade que é feita para pessoas que precisam, né? Página 468, lembrando que se você não viu a parte 1 e a parte 2, talvez você fique um pouquinho perdido. Então, você acompanha a parte 3, mas depois ouça tudo de novo, partes 1, 2 e 3. Então, eu quero dizer, podcast 120, 121 e 122, a sequência hoje. Né? Essa não é a última sequência, nós teremos uma parte 4, provavelmente amanhã também, uma semana muito especial, porque o assunto é amplo, o assunto é vasto. Então, você precisa ter paciência, porque a paciência é um fruto do Espírito, segundo Gálatas 5:22, a partir de Gálatas 5:22, não é verdade? E tendo paciência, você vai ter
a compreensão em ouvir este trabalho. O amor está estritamente ligado à obediência aos mandamentos da Torá. Nós falamos sobre isso, que Yeshua, inclusive, disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Está marcado em Yohanan 14, verso 15. E Yeshua não disse: se vocês me amam, frequentarão a igreja e guardarão os meus mandamentos. Yeshua não disse isso. Não podemos colocar palavras na boca de Yeshua, e quem faz isso, na verdade, está transgredindo, mudando a pessoa de Mashiach nesse sentido. Então, podem os evangélicos defender o que for, as suas devidas congregações, e as congregações têm os seus méritos. Não pensem aqui que nós estamos, na verdade, criticando todo o trabalho assistencial que é feito nas igrejas evangélicas, o trabalho espiritual que é feito nas igrejas evangélicas, porque eu me converti através de um trabalho espiritual dentro da igreja evangélica. Os trabalhos de oração e de acompanhamento que são feitos pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, são trabalhos de pessoas que, se convertidas verdadeiramente, dão fruto. Então, tudo isso que eu estou colocando, esses 3 pontos, levamos em consideração. O que não pode acontecer e é o tema do nosso trabalho, para que você possa compreender, é a pessoa saindo da igreja, como eu saí de uma determinada congregação em 2012, as pessoas dizerem assim: o Fábio está louco, está voltando para a velha aliança, o Fábio agora quer virar judeu, olha, está negando a Cristo. Isso é um produto mais claro da pura ignorância, inclusive da ignorância com relação à palavra do Eterno, obedecendo, inclusive, a instituição igreja. Eu vou dar aqui a definição do termo eclésia, tá? Para que você, principalmente você teólogo, que fez teologia, eu fiz 1 ano e acho que 7 meses de teologia na congregação que eu estava, fui um muito bom aluno, inclusive, né, porque eu gostava daquilo que eu fazia. E depois foi o período que eu entrei na Teshuvá, me retirei do meu curso de teologia, então eu tenho um curso de teologia inacabado dentro do cristianismo, mas já iniciei um curso de teologia judaica, fiz meu primeiro módulo, se o Eterno permitir, este ano continuarei. O que eu quero dizer é, quando a pessoa sai, ela é tratada como um desviado, uma pessoa que está fora da comunhão do Eterno, porque se baseia no discurso da Igreja Católica de que fora da Igreja não há salvação. Isto é uma grande inverdade, e isto é uma grande invenção da ICAR, que significa Igreja Católica Apostólica Romana. Obedecem os protestantes, nós estamos colocando isto aqui, obedecem os evangélicos aos propósitos da Igreja Católica Apostólica Romana, e quando a criticam também, inclusive. Então não tem nenhum motivo, nenhuma razão para criticar a ICAR, sendo que agem da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma mentalidade. Portanto, sempre que Yeshua usa a palavra mitzvot, ele está se referindo aos mandamentos contidos na Torá. Yeshua falou com seus próprios lábios que não veio para abolir a Torá e os profetas, mas veio para cumprir, como está marcado em Matitiahu 5, versos 17 a 20. Esse texto do aramaico, dentro da versão Peshita, expressa melhor a mensagem de Yeshua. O texto exato, eu não sei ler o aramaico, o hebraico eu sei ler um pouco, o aramaico eu não posso fazer leitura, não tenho aqui um conhecimento para isso, mas está traduzido. Não pensem que vim abolir a Torá e os profetas, não vim abolir, mas torná-los plenos. É a tradução integral do texto de Matitiahu, Mateus 5, verso 17, diretamente do aramaico. Bem, Mashiach tornou parcialmente plena a Torá à medida em que ratificou, isto é, endossou a aliança renovada, cujo efeito consiste em escrever a Torá não em tábuas de pedras, mas no próprio coração do homem, como está marcado em Jeremias, capítulo 31, versos 30 a 33, ou nas versões cristãs, de 31 a 34. Todavia, a Torá será totalmente plena quando Yeshua voltar para reinar por sobre a terra, porque nesse dia todos conhecerão o Eterno, como está marcado em Yirmiyahu, capítulos 31, versos 33. E aí, nós recebemos a seguinte informação: bom, se Yeshua vai voltar, isso dentro do cristianismo, se Yeshua vai voltar, então nós não precisamos cumprir a lei, porque a lei são sombras das coisas que virão, etc, etc, etc. Errado. Porque se você não cumpre Torá, se você não está compromissado com o Eterno através da sua vontade que está na Torá, e tudo gira em
entorno da Torá, se você não tem esta capacidade, se você não tem esta compreensão, então você vai se apresentar de maneira faltosa perante o julgamento do Eterno, que será feito inclusive por Yeshua, que será um juiz. Não foi assim que nós aprendemos? Então nós temos, irmãos, a responsabilidade hoje, a responsabilidade de assumir o comprometimento da convenção da guarda da Torá, que foi dada também para nós. Esse é um assunto muito, muito delicado, mas parece que as pessoas elas não querem, porque elas não querem fazer esforços. E em não querendo fazer esforços, essas pessoas elas vão continuar, inclusive, numa zona de conforto que vai ser muito perigosa para elas. E se eu fosse muitos de vós, agiria da maneira mais rápida possível para remendar, para arrumar, para reconstruir, para restaurar as vossas vidas. E o propósito também desse programa é esse: alertar. Aqui esse programa é um constante alerta, 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 alerta. Todas as mensagens que nós temos colocado dentro do podcast são mensagens de alerta. São mensagens diferentes de outras mensagens dos nossos irmãos cristãos, por exemplo, que reproduzem muito a temática cristã, né? Um pouco, muitas das vezes, preguiçosa, amorosa demais. O Elohim como amor, Ahavá, Ahavá, Ahavá. Nós sabemos que Elohim é Ahavá. Mas, ora, você vai se apoiar nesse Ahavá, nesse amor, até quando na sua vida? E as tuas obrigações? E os teus deveres? Nós vamos querer agora dar uma de brasileiros? Temos só direitos. O brasileiro quer os direitos dele. Não é isso, irmãos? Eu sou brasileiro, eu posso falar? Posso criticar o meu povo? Porque eu sou brasileiro. Ora, se eu fosse um argentino criticando um brasileiro, se eu fosse um alemão, ficaria chato, né? Mas eu, como brasileiro, posso sim, porque eu conheço o meu povo, conheço o meu país, conheço as mazelas do meu povo, conheço também as qualidades do meu povo. Mas o brasileiro, ele quer se aproveitar dos benefícios. Quando vem falar sobre responsabilidades, ele não quer. E isso acontece também no cristianismo. Pessoas que não oram uns pelos outros, não ajudam financeiramente pessoas que estão passando por necessidade, pessoas que não têm a capacidade de dar um aconselhamento para o outro, pessoas que não querem colocar mão na massa. E Yeshua disse: a seara é grande, mas não há trabalhadores. E muitos de vós querem apenas receber. Querem ficar em vossas casas num tempo de pandemia e receber, receber. Irmãos, vamos acordar. Os nossos grandes profetas Navim, da nação de Israel, se doavam. E por que muitas pessoas, quando vão orar pelo outro, quando precisam ir na casa de uma pessoa, não vão, estão com preguiça? Mas é para assistir um jogo, uma partida de futebol, passam 6 horas num domingo, num bendito dia de domingo, alimentando a carne, alimentando os programas de reality show que passam nas redes de televisão, que têm aliciado e têm contaminado esse país, destruído o espírito dos jovens, principalmente nesse país, às noites. Isso as pessoas querem fazer. Mas você fala para fazer um estudo bíblico, agora eu vou colocar na realidade do cristianismo, as chamadas células. Em igrejas com 200, 300 membros, as células deviam estar fartas de pessoas, ansiosas para que outras pessoas viessem para descobrir a palavra do Eterno. Estou falando da realidade do cristianismo agora. E não é isso que acontece. Pessoas com 20, 30, 50 anos de igreja se mantêm preguiçosas, queixosas, murmuradoras, murmuram contra a liderança, murmuram contra os membros da igreja, mas não movem uma palha para fazer algo pelo próximo. E isso também está acontecendo dentro da Techuvá, dentro do movimento do judaísmo messiânico. E enquanto tivermos fôlego de vida, e o Eterno me der fôlego de vida, eu vou continuar a falar e fazer sobre isso. Eu tenho ainda que fazer muito dentro desta obra do Eterno. E meu trabalho só tem aumentado. Baruch Hashem por isso, e que aumente. Enquanto eu tiver vida, o Eterno vai me ajudar. Só que e os outros que precisam também fazer? E a ajuda que nós precisamos ter? Tantos e tantos líderes que precisam de ajuda, irmãos. Nós temos cristãos perseguidos na África.
No Oriente Médio, pessoas passando fome, igrejas que esquecem os missionários lá. Quantos missionários reclamam? E são igrejas com 200, 300 membros. R$ 1 que essas pessoas derem por dia, R$ 1, que não vai fazer falta para essas pessoas, daria assistência para uma família de missionários que poderia pregar a palavra do Eterno. E o aspecto missionário é fundamental. Existe o aspecto missionário dentro do judaísmo. O movimento Breslev, se alguém já ouviu falar, também faz aspectos missionários para levar a palavra do Eterno para os judeus que estão desviados, enfraquecidos na fé. É uma vergonha a situação do cristianismo e também parte do dentro do judaísmo messiânico e nazareno por pessoas que não se prestam a ajudar outras pessoas. Sendo que a nossa função, a função do líder, não é disputar com outro líder. A função da liderança é trabalhar em conjunto, uma congregação com outra, uma sinagoga com outra, fazer essa ponte. Ah, você tem diferenças? Tá bom, olha, vamos deixar as diferenças de lado. Eu creio no nascimento original, eu não creio. Ou eu creio na cosmologia hebraica, olha, eu não creio. Deixar isso de lado e fazer o que? A obra num ponto comum. E que bom que inclusive isso está sendo gravado, porque eu sei que há pessoas dentro do judaísmo messiânico que ouvem, mas não dão o braço a torcer. E eu sei que a realidade é assim. Então, irmãos, as pessoas precisam aprender a fazer a parte delas. O objetivo desse trabalho, na verdade, é trazer o quê? A reintegração daquilo que era a congregação. Não de maneira institucional, mas as congregações primitivas de Shaul HaShaliach, onde tudo dentro das congregações pertencia a todos. A pessoa ganhava um benefício, ela dividia com os outros. E isso, quem quer fazer isso hoje? E os líderes milionários? Por que há líderes milionários dentro das igrejas? E membros pobres passando fome? E há, claro que há. Pessoas iludidas. Fora todos os outros problemas e mazelas que acontecem nas congregações. Não refletem a vontade do Eterno. Não refletem. Porque o próprio Yeshua disse: alimentar órfãos e viúvas. Poxa, irmão, mas há tantas igrejas que fazem tantas obras assistenciais? Sim, há inúmeras. Inúmeras, mas ainda não é o suficiente. Porque se fosse suficiente, não haveria mendigos nas ruas. Tá? Em todas as capitais do Brasil. Pessoas passando fome. Não haveria pessoas mendicando. Se as igrejas evangélicas tivessem realmente um trabalho fortíssimo, a Argentina, por exemplo, não estaria passando fome hoje como está passando. E a Argentina já chegou a ter uma economia maior que a dos Estados Unidos nos anos 40. E hoje a Argentina está passando por problemas terríveis. Fora por ter sido dobrado ao esquerdismo, não é isso que eu estou falando. Não é isso. Um país que aprovou o aborto, inclusive, liberou as portas do inferno e problemas espirituais para si mesmos. E se o Brasil fizer isso, vai acontecer a mesma coisa. Fora os tantos problemas espirituais que o Brasil já possui. Mas onde está a igreja para fazer algo? Ajuda. Seara é grande. Onde estão os trabalhadores? 1 hora que você dedicar por dia para fazer algo por alguém, não vai arrancar um pedaço do seu corpo. Assim o ser humano demonstra amor ao Eterno, quando obedece aos mandamentos da Torá. Esta lição de Yeshua foi repetida em 2 ocasiões por Yohanan. Primeiro, porque amar ao Eterno significa obedecer-lhe os mandamentos, como está marcado em Yohanan Aleph, isto é, 1 João, capítulo 5, verso 3. Segundo, e este é o amor, que vivamos de acordo com os seus mandamentos, Yohanan Beit, 2 João, verso 6. Em verdade, a ligação do amor à obediência foi escrita pelo próprio dedo do Eterno ao talhar em 2 tábuas as Aseret Hadibrot, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Eis o que estava escrito na primeira tábua, abre aspas, mas demonstro graça até a 1000ª geração de que me ama e obedece às minhas mitzvot, aos meus mandamentos. Fecha aspas. Isso está marcado em Devarim, capítulo 5, verso 10, na parte final.
O Eterno dá graça, irmãos, até a milésima geração, se você obedecê-lo. E você prefere, as pessoas preferem obedecer aos estatutos da igreja, em primeiro lugar, desobedecendo às escrituras. A institucionalidade, a politicagem, as brigas entre líderes, as brigas entre membros de grupos, de bandas de música, gospel, etc, etc, etc. O comercialismo, os altos ganhos em shows, por favor, irmãos. Essas pessoas precisam fazer techuvá rapidamente, o mais rápido possível, caso não queiram ser levadas e talhadas para o lago de fogo. Infere-se daí que o desejo do Eterno sempre foi o mesmo, que o homem o amasse por meio da obediência dos mandamentos, aos mandamentos da Torá. Tais mandamentos foram ditados para o próprio bem do ser humano, como ensinou o Rabino Shaul HaShaliach. Romanos 7, verso 12. Portanto, e ninguém fala isso dentro das igrejas evangélicas, da eclésia, que tanto defendem. Eu nunca ouvi uma pregação só a respeito desse tema que eu vou ler agora em Romanos, Romaniá 7, verso 12. Porque isso daria horas de pregação. E as horas de pregação do século XIX foram substituídas por 20, máximo 40 minutos dentro da igreja. As pessoas já estão reclamando. Que vergonha, irmãos. Que vergonha. E se você se encaixa numa dessas situações, eu digo com todo carinho e amor, faça arrependimento dos seus pecados. Se você se mostra preguiçoso com a palavra do Eterno, faça techuvá nessa área. Aqui ninguém está acusando ninguém, nós estamos trazendo uma realidade. E esta realidade, caso você se encaixe em alguns desses problemas que eu estou comentando, faça arrependimento. Mas faça. Pratique. Não apenas seja um ouvinte. Shaul HaShaliach também falava isso. Portanto, a Torá é santa, isto é, o mandamento é santo, justo e bom. Ora, como você vai achar que a Torá é santa se você despreza a Torá? Ou por acaso Shaul HaShaliach disse, portanto, a Torá é santa, com exceção do quarto mandamento. Isto é, o mandamento é santo, justo e bom. Foi assim que Shaul disse, irmãos? Ou toda a Torá é santa? Porque leem as coisas na Brit Hadashah e não conseguem compreender. Porque fazem programas, inclusive, com meias verdades. E quantos programas nós assistimos com meias verdades, reproduzindo os mesmos temas, as mesmas teologias, reproduzindo os mesmos ensinos, reproduzindo os mesmos dogmas, as mesmas doutrinas, os mesmos regulamentos internos da Igreja Católica Apostólica Romana passada para a Igreja Evangélica. Isso não vai trazer justificação ou justificativa para as pessoas. Não traz. Que mal há em ouvir K-pop, como eu ouvi um dia desses no Instagram, de um grande teólogo. Não há mal nenhum. No dia do teu julgamento, o Eterno vai mostrar as tuas palavras e o mundanismo que você influenciou as pessoas, inclusive. Desdenhando de quando a própria Torá diz, e os próprios Talmedim de Yeshua dizem, os apóstolos dizem que nós não podemos deixar aspectos mundanos. O que tem a ver o K-pop com a nossa fé? O J-pop. Para quem não sabe, é Korean pop, música pop coreana, música pop japonesa. Um lixo, aliás. Que não traz enaltecimento ao espírito de maneira nenhuma. E há pessoas defendendo isso. Isso é uma vergonha, irmãos. Será que eu estou errado? Em que mundo nós estamos vivendo? Qual é o tipo de discurso que nós devemos ter, então? De adequação, porque se eu tiver um discurso de adequação, eu farei um discurso mais terrível possível, que chama-se o discurso politicamente correto. E é o que muitas igrejas estão fazendo hoje. Se adaptando, inclusive, à cultura da besta do anti-Mashiach, que em breve virá e enganará a milhões de pessoas, inclusive. Já está enganando mesmo sem ter aparecido. Bendito e exaltado seja o Eterno, Elohim de Israel, que Ele perdoe os meus pecados e as minhas transgressões.
em primeiro lugar. Então chega-se à conclusão de que a vontade do Eterno reside no cumprimento da Torá pelo homem, que traduz um ato de amor em obediência. Por outro lado, se o homem viola a Torá, estará em pecado, porque o pecado é a transgressão da Torá. 1 João 3,4. Esta é a definição de pecado. Pecado é iniquidade. É assim que vai estar na tua Bíblia cristã. Mas o teu pastor, o teu líder, o teu apóstolo, ele não vai falar que iniquidade é transgressão à Torá. Uma porque ele não sabe, outra se ele sabe ele não pode falar, para não dar margem, invasão a judaicidades, a aspectos legalistas. Falar bem da Torá virou legalismo, para muitos inclusive dentro do cristianismo, e dos que se consideram homens muito cultos dentro do cristianismo inclusive. Pode-se comer carne de porco, carne com sangue, pode-se deixar injetar, inocular, eu vou falar, células de fetos abortados nos anos 60 e 70, não é isso que está acontecendo agora, irmãos? Irmãos, que tipo de vida nós estamos vivendo, irmãos? Que tipo de vida nós queremos viver hoje? Qual é o propósito da sua vida com o Eterno hoje? Para aqueles que acham que isso está sendo cristão demais, esse tipo de discurso, pronunciado por um membro do judaísmo messiânico, vós estáis enganados, porque assim já faziam os nossos profetas. E há irmãos judeus messiânicos com compromisso, até muito maior do que o meu, inclusive. Mas talvez não tenham uma oportunidade de ter um programa, de falar certas verdades, e de exercer a liberdade, que nós estamos exercendo a liberdade de acordo com o artigo 5º da Constituição, inclusive. Logo, o critério para entrar no reino de Elohim é ensinado por Yeshua. Não tem nada a ver com ser membro de uma igreja, mas sim com obediência à vontade do Eterno por meio da prática da Torá e a fé no Mashiach. Correntemente, muitas pessoas são membros de denominações religiosas que hostilizam a Torá, negando-lhe a validade para os dias atuais. Eis o que Yeshua falou sobre aqueles que não praticam a Torá. Matetiahu 7, versos 22 a 23. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, Adon, Adon, não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres em seu nome? Então eu lhes direi na cara, nunca os conheci, afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei, do que é contra a Torá. Não é isso que está escrito, irmão, na Bíblia. Não é porque fizeram mudar a Bíblia que você tem, inclusive, e eu estou colocando aqui o tema da Bíblia Judaica Completa, da editora Vida, feita pelo Dr. David Stern, que possui o melhor início, as melhores 40, 50 páginas de início de uma leitura bíblica. Já equivale à leitura da Bíblia inteira, dando toda a experiência do Dr. David Stern, esse sim com competência para fazer uma Bíblia. Me perdoem, irmãos. Fazer Bíblia não é apenas mudar os nomes do hebraico, do português para o hebraico. Isso não é fazer Bíblia. O Dr. David Stern não demorou mais de 10 anos, 15 anos para fazer o Novo Testamento judaico, para depois fazer a Bíblia judaica completa. Por favor, irmãos. Não se faz o trabalho para o Eterno de qualquer jeito. Ou mudamos, ou continuamos assim. Analisemos o texto acima. No dia do grande julgamento existirá pessoas que realizaram milagres em nome de Mashiach. Invocaram o nome de Jesus para realizar sinais, prodígios e maravilhas, mas não quiseram saber de guardar a Torá. Para aqueles que viveram contra a Torá, ainda que tenham operado milagres em nome de Yeshua, em nome de Jesus, ou Jesus, né? O Mashiach dirá que não conhece aqueles que transgridem a Torá. Não sou eu que estou falando isso, são as próprias palavras de Mashiach e Yeshua. Se você não acreditar, eu sinto muito, então você não acredita nas palavras de Yeshua.
Se você achar que isto é um grande exagero, eu sinto muito para as pouco mais de 40 pessoas que estão nos acompanhando. Isso aqui é um apelo, irmãos. Estou fazendo com carinho, com amor por todos vós. É um apelo para a minha vida em primeiro lugar. Se vós não acreditais nisso, portanto, vós não acreditais nas palavras de Yeshua HaMashiach, o Yeshua HaNotzeri, o nosso Messias, o nosso Rabino, aquele que veio, que retornará. Percebem, irmãos, desliguem-se da institucionalidade desse cristianismo que te colocou, de que Torá é algo judaizante, de que não precisa isso. Estamos plenos na graça. É óbvio que estamos plenos na graça, mas você precisa obedecer a Torá. Porque se você quiser viver a tua vida de qualquer forma, como muitos jovens estão vivendo a vida de qualquer forma, ingerindo drogas, participando de pornografia, de fornicação, de uma série de coisas, adultos também. Ora, errar uma coisa, você pede perdão. Agora, persistir dentro deste erro, sempre, 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 e igrejas fazendo vista grossa para essas pessoas. Pessoas que precisam de ajuda. Líderes fracos, que têm muitas das vezes compromisso com o próprio bolso deles e com fama e poder. E Yeshua vai cobrar isso de todos eles. Não sou eu quem digo. É o próprio Mashiach que diz isso. Mais uma vez se provou, com base no ensino de Yeshua afirmado nas Escrituras, que a igreja não é essencial à salvação do homem, porque vão dizer, mas eu fiz parte da igreja tal, mas eu fiz parte da igreja que guardava o sábado, mas eu fiz parte da igreja que falava que nós éramos 144 mil, mas eu fiz parte da igreja cujo líder era um homem santo que fez tantos milagres nos anos 50 e nos anos 60. Mas eu fiz parte da igreja de um profeta que recebeu a visita de um anjo que pediu para que ele escrevesse um outro livro. Não adianta. Não vai adiantar, se vós rejeitais a árvore da vida. Se temos outro texto que o nosso Adon, Yeshua, leciona acerca dos que ficarão fora do reino dos céus. O Filho do Homem, abre aspas, o Filho do Homem enviará seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz pecar e todas as pessoas distanciadas da Torá. Eles as lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos ouça, fecha aspas, Matetiarro, capítulo 13, versos 41 a 43, Bíblia Judaica Completa. À luz da assertiva de Yeshua, serão lançados na fornalha ardente os que pecam e estão distanciados da Torá, que são os transgressores da Torá. Em contrapartida, brilharão no reino do Eterno os justos. O que é ser justo? A Escritura afirma que a obediência aos mandamentos do Eterno, que estão na Torá, significa justiça. Ser justo, como está marcado em Deuteronômio 6:25, Devarim 6:25. Outra vez se percebe com toda clareza que Yeshua estabeleceu uma distinção entre os dois tipos de pessoas. Quais são os dois tipos de pessoas em que há essa distinção? Primeiro, o injusto, que é aquele que desobedece a Torá do Eterno, cujo destino é o local onde haverá choro e ranger de dentes. E depois, o justo, que obedece aos mandamentos do Eterno escritos na Torá, cujo destino será o reino de Elohim. Bem, alguém poderá dizer, não existe nenhuma pessoa que cumpra todos os mandamentos, então todos estarão condenados. Errado. A graça de Elohim está disponível para liberar perdão àqueles que querem cumprir os mandamentos da Torá, mas falham circunstancialmente. Irmãos, há uma grande diferença entre o justo, que deseja agradar o Eterno, obedecendo-lhe, ainda que erre, e esta é a grande ladainha da igreja, é a grande ladainha de pastoras, é a grande ladainha de pastores, das chamadas igrejas modernas, das chamadas igrejas avivadas, das igrejas neopentecostais no final dos anos 70, que vieram com essa coisa para neutralizar a tua mente, para dizer, não, olha, ninguém consegue cumprir, então você não precisa, para que guardar sábado? Isso é uma besteira. Jesus já anulou isso na cruz, não é assim que é falado, irmãos? Aonde está marcado que Yeshua anulou o mandamento, ou qualquer um mandamento, no madeiro que ele morreu? Se houver isso, podem colocar aqui, inclusive, na nossa mostragem do podcast de hoje, dia 17/2, mensagem 122, a instituição religiosa, a igreja, parte 3. Eu aceito se colocarem aqui.
Uma prova cabal de que, marcado, ou não com essas palavras, obviamente, mas a Torá está consumada, não existe mais lei com a morte de Yeshua HaMashiach. Não, por favor, não provem, não queiram provar tudo. Está consumado, isso é uma ladainha da igreja, irmãos. Está consumado e foi a missão de Yeshua, de Mashiach, dentre nós, que estava consumada. Quem inventou isso, o está consumado, retirando a Torá, foi a própria Igreja Católica Apostólica Romana. Você, que estudou teologia, você sabe que é assim. Isso não é falado nas igrejas. E aqui nós estamos tendo um tete-a-tete, vamos dizer assim, com os irmãos das igrejas. E você sabe, teólogo, que é assim. Ou não? Sabemos que é falado isso. De que Yeshua cravou a Torá na cruz, olha só. E de que o ser humano não precisa, isso é coisa de judeu. E os judeus ficarão na grande tribulação para serem espezinhados pelo Eterno, para serem corrigidos pelo Eterno. Ora, 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 Adonai, Todarabah, Hashem. Ora, irmãos. Que discurso mais perigoso, que discurso mais enganoso. Torçam por vossas vidas, irmãos evangélicos. Peçam o Eterno para ver um arrebatamento mesmo. Porque eu quero estar errado. Que o Eterno tenha misericórdia da minha vida e que haja então um arrebatamento, porque não é isso que a Brit Hadashah diz. Mensagem número 122, 17/2. A instituição religiosa Igreja. Parte 3. A graça de Elohim está disponível para liberar perdão àqueles que querem cumprir os mandamentos da Torá. Mas falham circunstancialmente. Há uma grande diferença entre o justo que deseja agradar o Eterno, obedecendo-lhe ainda que erre, e o ímpio que deliberadamente transgride a Torá, sem que haja o verdadeiro arrependimento. Receberá a graça apenas o primeiro. E de que todos são salvos pela graça. Sim, o Eterno oferece a Hesed para todos. Sim, no sacrifício que houve no madeiro por Yeshua HaMashiach, prestem muita atenção no que eu estou colocando, por favor. Mas isso não diz, não permite que você continue comendo comida impura, comendo porcaria, comendo lixo, desrespeitando o Shabat, ou desrespeitando qualquer outro mandamento. Não lhe dá o direito de fazer isso. Porque sou salvo pela graça, agora sou salvo uma vez, sempre, para sempre salvo serei. É mesmo? Se você continuar com esse tipo de mentalidade e desrespeitando inclusive a santidade de Hakadosh Baruch Hu, veremos onde você pode parar. E onde todos os irmãos cristãos evangélicos e nós, também da Teshuvá, se assim agirmos, onde vamos parar. Não estou retirando nós, porque muitos de nós nos acomodamos. A tendência do homem é se acomodar no berço esplêndido da graça do Eterno. Ora, ora, ora. Não foi esse o exemplo dos profetas. Mas, irmão, o Eterno disse para Shaul, a minha graça te basta. Sim, mas Shaul estava pedindo para que ele fosse liberto de um grande e terrível problema, que ninguém sabe qual era o problema que ele tinha. E o Eterno diz, ele quis dizer em outras palavras, aquieta-te, fecha a tua boca, não murmures, porque a graça, a resta da misericórdia que eu dou na tua vida, pela grande obra que você faz, já basta, fique quieto. E as pessoas reclamam ainda porque não recebem uma bênção de ganhar um carro zero? Que vergonha. Porque não conseguiram fazer a viagem para Veneza, Itália? Que vergonha. Ou porque não conseguiram ir para o Nordeste? Porque não conseguiram comprar uma casa melhor, sendo que a casa que já tem é até boa. Querem mais o quê? Preocupe-se em fazer a vontade do Eterno? Horas. Em tempos terríveis que nós estamos vivendo agora, igrejas que mantêm a mesma ladainha, um turbilhão de coisas acontecendo, irmãos. Vacinas duvidosas, sinais no céu, maremotos, um grande tsunami para acontecer na costa brasileira. Um mundo totalmente perdido moralmente. E as pessoas fazendo planos ainda com coisas materiais. Ora, irmãos, onde nós estamos?
Muitos acham que basta apenas crer em Yeshua e estarão automaticamente salvos. Este raciocínio está errado por duas razões basilares. Primeira, eu gosto muito do vocabulário do Tzadok, que é fantástico. Visto que Mashiach ressaltou a obediência como sinal ou prova da fé. Em segundo lugar, Yeshua era judeu e falava hebraico e aramaico. Razão pela qual nunca falou as palavras fé ou crer, tal como nós a conhecemos na língua portuguesa. Yeshua usou a palavra emuná, que significa crer e ser fiel, ser obediente, crer e obedecer. Em português, a palavra fé indica apenas um aspecto abstrato, subjetivo. Fé pode ser uma religião também, um aspecto psicológico, um aspecto íntimo. Eu creio, eu tenho fé. Na cultura judaica, emuná indica fé e obediência, fé e servidão, coisa que muitas pessoas não entendem. Isto é uma ação concreta externalizada, no mundo material. Por tal razão, vamos lá, Yaakov, irmão de Yeshua, proclamou em sua escritura, primeiro, ele disse, a fé por si mesma, se não for acompanhada de obras, está morta. Os judeus prezam pelas obras, irmãos. E o cristianismo fala, não tem necessidade. Obra, para que isso? Basta você ter fé. Vi um grande pregador falando sobre isso ontem. As tuas obras não te justificarão perante o Eterno. Não mesmo? Tem certeza? Então, se fosse assim, nós não precisaríamos fazer o bem ao próximo. Porque são obras. Nós somos chamados a fazer o bem ao próximo. Isso é chamado de quê? De transgressões? De impedimentos? De blasfêmias? Não, isso é chamado de obras, são as obras da fé. Segundo, vejam que uma pessoa declarada justa por causa de suas ações, e não apenas por causa da fé. Isto marcado em Yaakov, Tiago, capítulo 2, versos 17 e 24. Irmãos, acordem, ajudem pessoas. Ajude seu pai, ajude a sua mãe, dê uma palavra amiga. O teu vizinho está passando fome, faça um depósito, uma conta bancária para uma pessoa que necessita, um amigo seu do trabalho. Um mendigo que está na esquina da tua casa, que você passa por ele, às vezes todos os dias, vê ele naquela casinha, no frio, no relento, você nunca se importou em fazer alguma coisa pela pessoa. Faça, irmão, irmã. Comece, mas o mais rápido possível, porque seremos julgados pelas nossas obras. Com efeito, de acordo com a Torá e com o Yaakov, não basta sentir a fé de forma psicológica. A fé é acompanhada de ações concretas. No livro que escreveu acerca dos judeus, o filósofo Soren Kierkegaard captou a essência do judaísmo ao escrever uma real mudança de comportamento. Abre aspas. Uma crença que não despertar obrigações e modificações é uma crença falsa, fecha aspas. Da obra A Jew, Who is He, What is He? Um judeu. Quem é ele? O que é ele? Kefa, Shimeon Pedro, judeu, ensinou que o Eterno julgaria as pessoas segundo as suas obras. Olha quantos temas e versos eu estou lendo, irmãos, esquecidos pelas igrejas evangélicas, que eles não pregam. Para não dar vazão. Porque se falarem isso, vão dar um tiro no próprio pé. Porque a eclésia diz que não precisa se fazer obras. Não é um discurso geral e total, mas muitas vezes dizem que as obras não nos justificarão perante ao Eterno. Isso é triste, irmãos. Vamos continuar. 1 Pedro diz, verso 17, além disso, se vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente segundo as ações de cada pessoa, vivam sua estada temporária na terra com temor, fecha aspas. O Eterno falou que abençoaria Avraham por conta das suas boas obras em obediência. Vamos voltar em Avraham Avinu, o pai Abraão. Não, irmão, não precisa conhecer Abraão. Ah, não precisa. Só conhecer Jesus já basta. Ok, a salvação vem dele. Mas e os outros? Que abriram caminho para Jesus, que abriram caminho para Yeshua. Oh, que grande vergonha. Que grande vergonha que eu sinto. Hoje eu entendo isto.
Bendito seja o Eterno que nos deu a sua grande misericórdia para que começássemos de uma maneira e hoje nos encontramos de outra. Hoje enxergamos a amplitude da vontade do Eterno que é santa, perfeita e agradável através do conhecimento da sua sagrada Torá. Bereshit 26, verso 5. Tudo isso porque Avraham atentou para o que eu disse, realizou o que lhe ordenei fazer. Ele seguiu as minhas mitzvot, meus regulamentos e meus ensinos. Fecha aspas. Agora, sempre que o leitor encontrar em português a palavra fé, ou o verbo crer, em todas as suas conjugações deverá ter em mente que a luz do judaísmo de Yeshua, pautado nas escrituras, estes vocábulos indicam duas ideias simultâneas, crer e obedecer. Citam-se dois textos sobre esse tema em que foi colocada entre colchetes a verdadeira ideia que Yeshua quis transmitir. Vamos lá? Tá bom. Yohanan 3, versos 16 a 18, diz assim, prestem atenção, por favor. Porque Elohim amou tanto o mundo que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele confia, isto é, e obedece, confiar, é ter emuná, é confiar e obedecer, possa ter a vida eterna em vez de ser completamente destruído. Possa ter a vida eterna em vez de ser completamente destruído. Porque Elohim não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que por meio dele o mundo possa ser salvo. Os que confiam significa os que têm emuná, isto é, confiam, creem e obedecem, nele não são julgados. Quem não confia, isto é, não obedece, não foi julgado por não ter confiado e obedecido naquele que é o Filho único de Elohim, Yohanan 3, versos 16 a 18. Ora, como você vai entender isso, sendo que você não dá atenção para o cumprimento da Torá? E diz que a Torá é coisa de judeu e é legalista, obra legalista. O Eterno não quer isso. O Eterno quer o quê, então? O que o Eterno quer, irmãos? Que vivamos o quê? Sapateando, cantarolando, gritando? É isso que o Eterno quer? O Eterno quer que nós demos profetadas sem ele ter mandado dizer? É isso que o Eterno quer, irmãos? O Eterno quer que a gente continue comprando as latas de feijoada e nos reunindo nas feijoadas depois dos cultos à tarde das escolas bíblicas dominicais, nas igrejas evangélicas? É isso que o Eterno quer, irmãos? Você comendo comida impura e dando glória a Deus? Se for isso, eu paro tudo. Se me justificarem que isto é ok, eu paro, irmãos. Simplesmente paro, encerro todas as minhas atividades. Vendo todo o meu material, vou ser uma pessoa secular. E nunca mais falarei do Eterno. Se me provarem que o Eterno está nisso. Sabem por quê, irmãos? Porque ele não está. Sabem por quê, irmãos? Porque não é isso que as Escrituras dizem. Aí eu pergunto, quando que nós vamos atentar e abrir os olhos verdadeiramente para o manual de vida, que são as Escrituras? E não muitas das vezes a lavagem cerebral que é feita nas igrejas. Aqui não entramos em embate com ninguém. Estamos usufruindo do nosso meio de realizar críticas, sim, doutrinárias, com relação à palavra do Eterno. Nosso objetivo não é afrontar, nosso objetivo é trazer reflexões. Eu tenho certeza, bendito seja o Eterno, que Ele está trazendo reflexões para nossas vidas. Eu tenho certeza disso. Para aqueles que já têm essa consciência, Baruch Hashem, para aqueles que não têm essa consciência, isso está entrando em vossos ouvidos, talvez como agulhas, porque dói. Então, se o Eterno estiver dentro de uma celebração regada a comida contaminada, e as pessoas dando glória a Deus lá dentro, se Ele estiver nisso, eu paro com toda a minha parte ministerial, simples. Como não está, eu não vou precisar parar, é óbvio.
arrependimento, mudança de vida, mudança de circunstância, mudança de consciência, mudança de atitude, obediência, ter fé é crer e ao mesmo tempo obedecer. É esta a grande diferença que nós vemos dentro do cristianismo. Foram séculos, irmãos, de influência para o cristianismo. Conclusão, terminando. A salvação do homem depende da fé em Yeshua como Senhor e Salvador, em razão do seu sacrifício expiatório, materializando-se a fé por meio da obediência sincera e verdadeira aos mandamentos da Torá do Eterno, sinal do verdadeiro nascer de novo, Yohanan 3.3. Nestas circunstâncias, a pessoa é considerada justa aos olhos do Eterno e desfrutará da graça e da misericórdia salvíficas. Consequentemente, é totalmente dispensável à igreja para a obtenção da salvação, e errônea a frase propalada por católicos evangélicos de que fora da igreja não há salvação. Encerramos essa parte, vamos continuar amanhã. A parte de amanhã, para os irmãos terem uma ideia, vai ser Jesus fundou a igreja. Nós vamos ver se isso é verdade ou não. Nós convidamos os irmãos a estarem conosco amanhã. Baruch Hashem. Se assim o Eterno, bendito e exaltado seja Ele. Se assim o Eterno nos permitir, irmãos. Se o Eterno permitir que eu acorde. Se o Eterno permitir que vós acordeis também amanhã. Se Ele permitir que a gente continue a viver no dia de hoje, bendito e exaltado seja o Eterno, nós vamos orar agora, vamos fazer uma tefilá. Porque dependendo do trabalho que nós fazemos, é verdade. Dependendo do trabalho que nós fazemos, eu falei a verdade porque eu li agora o que o irmão colocou aqui, é verdade, né? Ele nega a Torá, mas vai buscar as bênçãos dentro da Torá, vai buscar as bênçãos nas Escrituras. Isso chama-se hipocrisia, meu querido irmão que está nos acompanhando. Tá? Isso chama-se hipocrisia, mas isso vem da Igreja Católica, irmão. Isso é reprodução da Igreja Evangélica. A Igreja Católica reproduz isso. A Igreja Evangélica ela tornou isso macro, inclusive ela piorou as coisas. Infelizmente, isso é verdade. Ora. Então, a parte 4 amanhã será Jesus fundou a igreja. Isso entre aspas, e nós vamos dar a definição do que é a eclésia. Vamos trazer amanhã, tá, irmãos? Vamos orar então, queridos. Vamos fazer a nossa tefilá, a nossa reza espontânea, pedir ao Eterno que nos abençoe e que nos dê forças para que possamos continuar mais um dia. Estamos caminhando para o final desse dia, vamos entrar no pôr do sol de um novo dia, para que nós temos a festa de Purim, a celebração de Purim. Semana que vem faremos um podcast especial sobre Purim, talvez 2. Relativo, viu, irmã? Eu não chamaria, minha querida e amada irmã que está conosco, inclusive, eu não chamaria isso de revelação, eu chamaria isso, na verdade, de uma análise original. Porque todas as revelações, elas já estão, tudo aquilo que foi escrito nas Escrituras, já são revelações naturais, vamos dizer assim, né? O Eterno por si só, a cada dia, ele se revela a nós. As Escrituras dizem que a palavra se renova a cada manhã, não é isso? Então eu diria que isso é realmente a releitura, né? É voltar à análise original que nos foi escondida. Né? Esse é o grande ponto, né? A gente pode até considerar, não deixa de ser algo que está sendo revelado, uma interpretação nova, né, que está sendo revelado. Até por um lado posso até concordar, mas tudo já estava lá, né? Tudo já estava, né? Eu estou comentando com os irmãos, né? Eu gosto muito quando os irmãos fazem os comentários. Eu só não falo o nome da pessoa porque aqui é um podcast, né? Na live até a gente pode até falar, para não estender tanto. Não deixa, para muitos não deixa de ser uma revelação, né? Porque o Eterno tem também tratado e se mostrado de uma forma muito peculiar, muito particular. Para muitos talvez essas mensagens sejam o início, né? Exato, a palavra restauração é muito bem colocada nesse ponto, é verdade. Mas para muitos isso se mostra como uma grande abertura, né? Até como uma revelação. E que traz benefícios de palavras que sempre estiveram bem debaixo dos narizes, como aconteceu comigo. Todas essas palavras estavam sempre bem debaixo do meu nariz, irmãos, e eu não conseguia enxergar.
Por que não, irmãos? Aí eu vou explicar. Porque não deixava ser explicado, porque existe uma névoa gigantesca. Não existe, não é só uma cortina de fumaça ou, véu, ou um véu, são vários véus. Você vai descortinando, você vai retirando isso e o Eterno vai mostrando, o Eterno vai encaminhando à medida que você vai abrindo o coração para isso. Só que tem um ponto. Há pessoas que não querem ir até o final, porque não querem pagar um preço. E o que é muito pouco colocado na Teshuvá, no judaísmo messiânico, e aí também eu vejo a falha nas outras congregações, não que eu esteja certo, eu estou certo e os outros estão errados, eu sou perfeito e os outros estão errados. Não, de maneira nenhuma. Não é isso. Eu estou dizendo um ponto de falha entre várias congregações que fazem um trabalho maravilhoso, inclusive todas fazem um ótimo trabalho, mas falham nesse mesmo ponto também, em não mostrar para a pessoa de que esta verdade ela é sempre mais profunda, tá? Ela precisa ser aprofundada. E aí também o movimento judaico-messiânico ele faz o mesmo estilo, ele tem o mesmo estilo do cristianismo, ele vai até um certo ponto e mantém a pessoa lá. Isso não é correto, isso não é saudável, isto não está correto perante ao ser humano que quer descobrir mais das coisas do Eterno. E nós não temos esse tipo de discurso aqui. Eu não sou Rosh, irmãos, muito menos um rabino. Não tenho capacidade e condições para sê-lo. Hoje não. Sou apenas um moré, e fui colocado como um moré pelo meu antigo mentor em agosto de 2017 para ministrar estudos a pessoas que se intitulam morot, que é o plural, e não foram colocados assim, mas podem ter sido colocados espiritualmente pelo Eterno. Baruch Hashem, não é esse o ponto que eu quero entrar. O que eu quero colocar é que há pessoas que com grande conhecimento, com estudo inclusive, e fazendo o mesmo jogo do cristianismo. Não pode. Não, isso não é correto. Não é correto com o ser humano. E aqui nós fazemos um discurso diferente. Busquem ao máximo, mas nunca deixem o testemunho de Mashiach e Yeshua como alguns estão deixando e partindo para um judaísmo se vestindo de branco e preto, que significa luto pelo templo. Eu não tenho luto nenhum pelo templo, irmãos. Eu respeito o templo, mas o verdadeiro templo será inaugurado pelo Eterno. Yeshua será o Kohen Hagadol. Não preciso me vestir de branco e de preto. Respeito os irmãos que fazem isso, mas eu não admiro demais a ortodoxia. Os irmãos que me conhecem pessoalmente sabem disso. Até talvez pela minha firmeza de personalidade, mas, entretanto, contudo, todavia, eu acho que nós não devemos, né, agir e nos trajar assim, ou agir, ou vestir isso para nós. Não há necessidade, este é o ponto. Necessidade há de você resgatar os conceitos ortodoxos, que são belíssimos. Yeshua era ortodoxo. Yeshua era ortodoxo, irmãos. Para um homem falar que você pecava apenas por olhar para uma outra pessoa do sexo oposto, você pecava apenas por você pensar no homicídio, quando você já sentia cobiça e inveja, você já pecava através do seu pensamento, isso é o quê? Reformista não é. Liberal não é. Conservador não é. Isso é mais puro exemplo de uma ortodoxia, de uma grande altura espiritual dentro do conceito da santidade. Pai, nós te louvamos, te agradecemos imensamente. Todarabah Hashem, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam beshem Yeshua HaMashiach. Pedimos por todos aqueles irmãos e irmãs que estão aqui neste momento, que estão aqui, agora, acompanhando esta mensagem. Que teu nome seja bendito para todos sempre. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado grandes bênçãos e grandes vitórias. Que esta mensagem possa entrar no coração de todos e possa, Pai querido, trazer a restauração verdadeira para o coração dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Atende-os nas suas orações, pessoas que estão passando por aflições no casamento, na saúde, por problemas financeiros, por problemas profissionais, irmãos estão sendo perseguidos, inclusive, por parentes, ou perseguidos, inclusive, por ex-membros de outras congregações. Nós sabemos, Pai, porque são realidades vividas muito comuns entre os irmãos que buscam a concretização da Torá, mas que eles nunca desistam, e que o Senhor coloque, Pai querido, força, Gevorá também para estes irmãos, Ahavá em seus corações, Pai, e que possamos ter a bandeira da Torá junto com o testemunho de Yeshua HaMashiach em nossas vidas. Te agradecemos imensamente, que a tua palavra seja uma palavra hoje de misericórdia,
Que a tua palavra seja uma palavra hoje de grande mudança, restauração, transformação nas nossas vidas. Perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, que são tantas, Senhor. E eu tenho vergonha, inclusive, de fazer esta oração, essa tefilá, porque o Senhor conhece os meus defeitos, mas peço-te perdão nesse momento, Pai querido. Ajuda-nos em nome do teu Filho amado. Abençoa os irmãos que estão ouvindo essas mensagens, que a tua palavra possa se fazer em nossas vidas. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Irmãos, aqueles que quiserem estar conosco também, então, nas nossas propostas, né, dos grupos, eu vou passar aqui novamente as informações. Eu peço desculpas por estender aqui a mensagem, né? E se você quiser nos acompanhar, inclusive pelo Instagram, nós deixamos os nossos endereços, pela Livraria Aqui do Chá, @Livraria Aqui do Chá. Ajude-nos também comprando obras. Se você for ver em outra livraria, veja conosco primeiro, leia, trabalhe. Vendemos bíblias, vendemos vários materiais, inclusive. Estamos no Twitter. Se você quiser enviar e-mails, mensagens, dúvidas, precisa de ajuda, e-mail para fabio73b@gmail.com. Se você quiser nos ajudar financeiramente com esta obra, ajude-nos, irmãos. Nós precisamos. Qualquer quantia já vai nos ajudar muito. E orações também por nossas vidas. Precisamos de vossas orações. Incluam-nos nas nossas orações, nas vossas orações. A mim, a minha filha Ana Luísa Buch, a minha mãe Arlete Pires, aí aos irmãos do grupo Estudos Origens Hebraicas 1, Estudos Origens Hebraicas 2, aos irmãos do grupo Estudos do Judaísmo e os irmãos do grupo Suporte Geral, que é o grupo de assistência que nós temos. Participe dos nossos serviços pelo Skype, às sextas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, a partir das 10 da manhã, escrevendo-nos pelo e-mail fabio73b@gmail.com. Estou respondendo e-mails, irmãos. Aí estou com muitos e-mails. Peço paciência, acho que até sexta-feira tenho liquidado todas as respostas e vou responder aos irmãos, tá? Alguns que deixei passar também. Irmãos, se eu demorar muito para responder, por favor, envie um novo e-mail para mim. Tá? Estou falando aqui para as pouco mais de 40 pessoas que estão nos acompanhando. Nós agora estamos com um grupo no Telegram, um canal no Telegram. Chama-se Canal Fábio Pires. Então você pode também, isso aqui é um grupo privado. Primeiro você precisa estar no Telegram, estar nos nossos grupos de estudo, para que você vá para o nosso canal Fábio Pires, com notícias, com temas, com canções belíssimas judaicas que nós colocamos lá, inclusive. E, infelizmente, o canal que nós não autorizamos, chamado Podcast Canal Fábio Pires, não é meu. Eu até agora não recebi a mensagem da pessoa que fez o canal não autorizado, um canal desde 20 de agosto. Eu tenho que falar, não sei quem fez esse canal. Esse canal é uma fraude, na verdade, porque está marcado lá, está com o endereço meu, Canal Fábio Pires. Não usem meu nome, irmãos, por favor. Está lá mensagens minhas e mensagem do Neemias, inclusive. Então você acaba usando mensagem minha, mensagem do Neemias. Nós não autorizamos, mais eu, né, porque usou o meu nome, tem a minha foto e tudo. Não façam isso, por favor. O irmão ou a irmã que fez, se não quiser, ressentido, com vergonha, o que eu posso fazer? Eu tenho que falar aqui. Infelizmente, quer mandar um e-mail? Mande, nunca vou divulgar o nome da pessoa. Eu vou manter a ética. Eu vou manter a ética que não foi mantida em fazer um canal não autorizado. Mas, se não quiser mandar mensagem, apague o canal, é simples. E os irmãos que estão lá, irmãos, o canal não é meu, então eu aconselho os irmãos a se retirarem, se vós quereis se retirar, tá? É um canal que tem poucas mensagens lá, está parado, na verdade, só que o ponto é, eu não dei autorização para isso. Está envolvendo o meu nome, inclusive. Se a pessoa quiser fazer um texto, ou inventar alguma façanha lá, vai envolver o meu nome, e aí? E depois, como é que fica? O meu, e também tem o nome do Neemias envolvido nesse meio, tá, irmãos? Então, por favor, tenham consciência, não façam isso, tá? É o que nós pedimos humildemente, pelo amor do Eterno, irmãos. Tenham de misericórdia. Não façam essas coisas. Prezem pela boa imagem da pessoa. Tá? Por favor, se a pessoa mandar e-mail, jamais eu vou falar aqui quem foi que fez isso, de maneira nenhuma. Tá? Isso morre entre nós e pronto, mas isso é uma coisa grave, tá, queridos? Muito obrigado, meus irmãos, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Voltamos amanhã, se assim o Eterno nos permitir, com a parte 4. Muito obrigado mais uma vez. Shalom a todos. Que o Eterno possa vos abençoar e vos guardar neste dia, em nome de Mashiach e Yeshua.